Livro de Êxodo, capítulo 33, verso 20. Olha o que diz a palavra de Deus. O próprio Deus dizendo aqui, tá, pessoal? E disse Deus: não podes ver a minha face, porque nenhum homem verá e viverá. E disse o Senhor: vê, há um lugar junto a mim, e tu ficarás sobre a rocha. Ou seja, Deus estava levando Moisés para um ambiente diferente, amém, pessoal? Perto de uma rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha, e cobrirei com a minha mão, enquanto eu passar. E tirarei a minha mão, e tu verás pelas minhas costas, a minha face não poderá vê-la. Amém, pessoal? Então, Deus estava falando com Moisés o seguinte: Moisés queria ter uma experiência diferente com Deus. Ele queria ver quem, pessoal? Deus. Ele queria ver Deus. Só que Deus falou: olha, a minha glória, a minha face, nenhum homem pode ver, porque é muita santidade para a gente, amém, pessoal? Gente, tem coisas dos céus que não está na imaginação do homem. A grandeza, as maravilhas que Deus tem nos céus, amém, pessoal? O homem, e olha que Moisés era um homem separado para Deus, sim ou não, pessoal? Era um homem de Deus. Só que ele falou: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ter uma experiência diferente contigo. Isso tudo começou quando Moisés ele estava apacentando algumas ovelhas no monte, e do nada ele vê uma sarça pegando fogo. E ali naquela sarça ardente ele escutou uma voz. E aquela voz era a voz de quem, pessoal? Era a voz de quem, meus amados? Deus. Daniel, você aumenta um pouquinho, por gentileza, por favor? Era a voz de Deus. E a voz de Deus é inconfundível, amém, pessoal? Deus apareceu para Moisés como uma sarça ardendo numa árvore. Tem até aquela música: é porque a sarça pegou fogo e não se consumiu. Não é, pessoal? Eu não sei cantar muito bem, não. Ô Senhor, um dia me usa para louvar o Senhor. De vez em quando o pastor Luiz dá ruim aí no louvor, né, pastor? Eu completo a letra, mas eu sou inimigo do ritmo, pessoal. Pensa no que começa com ritmo e acaba com outro totalmente diferente. Vai grave, lá menor, nem sei mais como é que faz. Voltando para a palavra, pessoal. Estava lá Moisés apacentando as ovelhas, e do nada ele vê lá a sarça ardendo e uma voz chamando ele, falando: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é o que, pessoal? É terra santa. Imediatamente Moisés se aproximou, tirou a sandália dos seus pés, e desde que Moisés ouviu aquela voz, a vida dele nunca mais foi a mesma. Repita comigo: quando eu ouço, vamos lá, pessoal, quando eu ouço a voz de Deus, a minha vida muda por completo. Quando você ouve a voz de Deus, então a sua vida muda por completo. Aquela voz, pessoal, estava convidando Moisés para viver uma vida de milagres. Deus essa noite também está nos convidando para viver uma vida de milagres, amém, pessoal? Para levar você a viver experiências sobrenaturais. Moisés, que tinha 80 anos de idade, já tinha uma vida comum, já tinha a família dele, já tinha filhos, já tinha a profissão dele, já cuidava de ovelhas. Deus estava chamando ele para um desafio. Meus amados, é no momento mais de repente da nossa vida que Deus nos chama para a gente viver uma nova experiência com Ele. É no momento que você nem imagina, que você nem estava preparado, é que Deus se revela até você e te chama para você viver milagres na sua vida, em nome de Jesus, amém, pessoal? Essa é a vontade de Deus, é que você ouça a voz dEle. Você vai ver aqui na Bíblia diversos personagens que todos esses viveram um milagre na sua vida, porque eles ouviram primeiro o que, pessoal? A voz de Deus. Era o chamado de Deus para a vida daqueles homens. E Deus fala ou não fala, pessoal? Deus fala. Meus amados, Deus pode falar através da Bíblia. Deus pode falar através de um sonho. Deus pode falar usando a vida de outra pessoa. Pode ou não pode, pessoal? Deus pode falar através de situações. Esteja com seu coração atento para aquilo que Deus tem para a sua vida. Fique atento, porque em detalhes Deus pode estar falando com você e de repente a gente ignora, ou simplesmente quer um sinal muito evidente, e Deus às vezes fala nos mínimos detalhes, é ou não é? Às vezes Deus vai usar a vida de alguém que você nem esperava e Ele vai falar com você. Deus não usou a mula de balão? Usou ou não usou, pessoal? Quem imaginar que a mula ia falar? Mas quando Deus fala, quando Deus dá uma ordem, meu amado, se você obedecer, vai ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Se prepare para ouvir a voz de Deus. Esteja com seu coração sensível. Quantas pessoas têm um coração duro e não ouvem a voz de Deus? Porque, meus amados, no mundo que a gente vive, são tantas pessoas que ficam falando um monte de coisa, são tantas pessoas dando opiniões diferentes. Você pode colocar o próximo slide, por gentileza? Luana, se puder deixar paradinho no slide.
São tantas pessoas, pessoal, que tentam colocar na nossa mente vozes, pensamentos, é ou não é, pessoal? Cada um tem uma opinião diferente. Tem gente que fala, olha, você é bonito. Tem gente que fala, você é feio. Tem gente que fala, olha, vai por esse caminho. Tem outra pessoa que fala o quê? Vai pelo outro caminho. Tem pessoas que vão falar para você, olha, você está indo para a igreja, você está perdendo tempo. Quantas vezes eu ouvi isso, pessoal, na minha vida? Você está indo para a igreja, meu irmão, espera você chegar lá nos 70, 80 anos de idade, aí você começa a ir para a igreja. Está repreendido isso, pessoal. Deus quer fazer milagre na nossa vida hoje, amém, pessoal? Deus quer mover a mão dele poderosa na nossa vida hoje. Só que muitas vezes nós damos atenção a vozes de pessoas que não éramos para estar dando atenção. Tem tanta gente que tem opinião diferente. Tem tantas pessoas que tentam apresentar, olha, essa religião aqui que acerta. Não, essa outra religião aqui que dá certo. Olha, eu tenho resultados. Só existe um que é o caminho, a verdade, o que, pessoal? A vida, que é Jesus. Só tem um que salva, só tem um que liberta, só tem um que opera milagres verdadeiramente, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém, pessoal? E é sobre Ele. É sobre você ouvir a voz dele essa noite, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque quantas pessoas, pessoal, eles ficam presos a outras vozes, as vozes de pessoas complicadas, e vem uma coisa chamada, coloca próximo slide, só passar para o ladinho, isso, a dúvida, é ou não é? É quando a pessoa entra em confusão consigo mesmo, que ela começa até a perder a sua própria identidade, gente. Tem gente que ela vai tanto pela cabeça dos outros, ela é tão manipulada, que se alguém manda ela ir pela esquerda, ela vai pela esquerda. Aí chegou outro lá na frente, ela é tão influenciável que se alguém mandar ela ir pela direita, ela desiste da esquerda e vai para onde, pessoal? Vai pela direita. Tem gente que não assumiu a sua própria identidade, nem em Jesus, nem como ser humano aqui nessa terra, é ou não é? Porque a mente dela vai muito de acordo com aquilo que ela vê. Nem tudo que você assiste na TV, nem todas as vozes que estão ao seu redor, quer dizer que é verdade, é ou não é, pessoal? Tem um monte de vozes, principalmente vozes que o mal vai usar para tentar colocar dúvida dentro do seu coração. E aí vem uma fase da vida da pessoa, meus amados, coloca o próximo slide, que é o sofrimento. Eu vou descer para falar sobre o sofrimento. Me acompanha aí com a câmera. Bebi uma aguinha. Vou falar sobre o sofrimento, que aí a gente tem que falar de perto, é ou não é, meu homem querido amigo clássico? Isso aí. Meus amados, o sofrimento, quantas pessoas já não estão pagando um preço muito caro, porque Deus falou com elas, elas não estavam nem aí para a voz de Deus, é ou não é, pessoal? Tudo nessa vida, uma hora a conta chega. Chega ou não chega, pessoal? Meu irmão, e às vezes a conta é cara. Quantas pessoas, e eu falo isso com um temor no meu coração, uma hora dessa estão no inferno, estão agonizando no inferno, mas já tiveram oportunidade de ouvir a voz de Deus, estiveram na igreja, já serviram a Deus, foi ou não foi, pessoal? E a pessoa, por se deixar levar por outras vozes, então ela trocou o melhor de Deus sobre a vida dela por coisas tão pequenas, e aquilo um dia levou a vida dela. Pessoas que se envolveram com a vida completamente errada, que estavam bem com Deus, e se deixaram levar. E chegou o dia que a gente vai embora dessa terra. Vai ou não vai, pessoal? Vai. A Bíblia fala, e eu falo isso muito quando eu faço o enterro, a nossa vida é como um vapor, pessoal. Isso está escrito na Bíblia. A gente aparece, mas vai logo embora, é ou não é? A gente está de passagem aqui nessa terra. Daqui um tempo, eu não vou existir mais. Ah, pastor André, mas se você viver até os 70, 80 anos, passa rápido. Passa ou não passa, pessoal? Daqui a pouco eu vou embora, gente. A vida nessa terra é muito curta, o nosso prazo aqui, 70, 80, 90 anos. E aí, a quem eu estou dando ouvidos, a quem eu estou ouvindo a voz, que vai fazer a diferença na minha vida. Por que você falou sobre isso, pastor André? Porque hoje eu me lembrei de um rapaz, que ele estava aqui na igreja. Isso não era nesse templo aqui não, tá, pessoal? Lá em Maria da Graça. Eu me lembro que esse rapaz, ele era viciado em drogas. Na época o pastor ia pegar ele lá na linha do trem, no Jacarezinho, lá buscar ele, levava ele para a igreja. E ali começou a evangelizar ele, começou a cuidar dele, acompanhar ele, até que ele se libertou das drogas, amém, pessoal? A vida dele ficou boa.
ele teve uma oportunidade de viver uma vida leve de novo, amém, pessoal? Só que, do nada, ele não satisfeito, em vez de permanecer bem na igreja, é aquele velho ditado: time que está ganhando, a gente não faz o quê, pessoal? Não se mexe. Está ganhando, meu irmão, você está em paz, você está bem aqui com Deus, então não atrapalha aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, amém, pessoal? Nós não podemos ser aqueles que vão atrapalhar a obra que Deus tem para fazer na nossa vida. Esse rapaz se afastou, ele entrou numa confusão psicológica na cabeça dele. Às vezes eu encontrava com ele na rua, falava para ele: vamos para a igreja. Ele: não, pode deixar, eu vou lá. Às vezes ele me dava carona. Na época eu trabalhava lá em São Cristóvão, e a nossa igreja era aqui em Maria da Graça. Aí me encontrava na rua e me dava carona até a igreja, ia na porta da igreja, mas não entrava. Eu só estou vendo a vida dele se acabando. E aí engravidou a mulher dele, só que a vida dele virou uma confusão, problema financeiro, tantos problemas na mente dele. Por quê? São as vozes, ou não é, pessoal? Trazem confusão para a cabeça da pessoa. O diabo fica semeando, os problemas vão aparecendo, e se a pessoa não tiver um alicerce firme, acaba fazendo besteira com a vida dela. Ele pegou um dia o carro, acelerou com toda a força, entrou numa árvore e tirou a vida dele, pessoal. E ele estava bem na igreja, mas ele deu vozes, e os ouvidos dele permitiram ouvir as vozes negativas, e as vozes negativas entraram no coração dele. Ele foi fazer tudo errado, ele ficou tão perdido, que já não tinha mais nem controle sobre até aquilo que ele pensava. Seja sensível à voz de Deus. Deus de repente já está tentando tratar com alguns aqui que estão essa noite já há um tempo. De repente Deus permitiu algumas circunstâncias acontecerem de ruim na sua vida. Deus permitiu algumas coisas acontecerem negativas na nossa vida. Porque às vezes a gente só aprende o que, pessoal? Apanhando, ou não é? Rapaz, quantas vezes eu só aprendi apanhando, quebrando a minha cara. E Deus usava a vida de alguém para falar comigo. E estava lá eu: não tá tudo bem, eu dou conta, ou não é? A pior coisa que tem é a gente fazer tudo errado e não acontecer nada de ruim. A gente tem aquela sensação de bem-estar, ou não é? Eu estou fazendo, está dando certo. Eu ainda falava para os outros: faz igual a mim que tu passa de ano. Rapaz, quando a gente está cego nesse mundo, quando a gente vai sendo manipulado pela voz do mal, a gente faz a besteira uma atrás da outra, achando que está o quê, pessoal? Que está certo. E de repente Deus está tentando tratar com você, te dando oportunidades. De repente você é aquela pessoa que está, que nem o crente Raimundo, um pé na igreja e outro onde, pessoal? No mundo, é ou não é? Está mais ou menos. E Deus estava te dando oportunidade. Deus usa a vida de pessoas. Quantas mensagens você já ouviu aqui no altar? Quantas pessoas já falaram com você? Quantas vezes Deus já tentou tratar o seu emocional, o seu caráter, tentou tratar as suas atitudes no dia a dia, e de repente está a pessoa o quê? Resistente. Tudo tem um tempo na vida. Repita comigo: tudo tem um tempo na vida. Só não deixa o seu tempo acabar. Amém, pessoal? Pastor André, eu estou bem com Deus. Eu também estou bem com Deus, pessoal. Mas aquele que está de pé, cuide para o quê, pessoal? Para que não caia. Meus amados, Deus, essa noite quer nos levar a uma reflexão diferente. Quer fazer você ter sensibilidade no seu coração para você ouvir a voz dele. Porque, meus amados, o que adianta eu viver a vida toda nessa terra, guiado pelos meus sentimentos? Eu vou ser sempre aquela pessoa inconstante, é ou não é? Vou pela voz do meu coração. Enganoso é o coração do homem. Enganoso, pessoal, são muitas bocas que ficam fazendo convite para você, que sempre vai ter convite. Vai ou não vai, pessoal? Quantas pessoas você convidou para vir para a igreja? Vem para a igreja, vamos lá comigo. E a pessoa ficou rindo da sua cara, ou então ficou de deboche, ou então virou as costas. E está lá você falando com aquela pessoa: meu irmão, vem para a igreja. E daqui a pouco você vê a pessoa quebrando a cara, é ou não é, pessoal? Vem para a igreja, pessoal. Preste atenção. Quando eu falo de vir à igreja, não é só para você ficar dentro do templo. Porque tem pessoas que vão assistir reuniões a vida toda e vão para o inferno, é ou não é, pessoal? O capeta muitas vezes não fica na igreja também? Fica ou não fica, pessoal? E ele já não está condenado ao inferno? É o fato de você vir, de você ser a igreja. Amém, pessoal? Daqui a pouco vai acabar a reunião, a gente vai fechar as portas, e você vai continuar sendo a igreja. Amém, pessoal? Você vai continuar sendo de Deus. Porque, gente, o que adianta eu ficar anos aqui dentro? Eu não tenho experiências com Deus.
E as vozes lá fora, os convites, muitas vezes são tentadores. São pessoas que vão colocar um banquete diante de você, vão tentar seduzir você, vão tentar te levar a tomar decisões na sua vida que você nem vai se reconhecer. Muito cuidado com isso, pessoal. O diabo, quando o diabo usa a vida de um rapaz para seduzir uma moça, ele não vem como capetinha com chifrinhão, não é, pessoal? Ele vem tentando seduzir, chamando a moça: ah, você é muito linda, você é maravilhosa. Eu não é, pessoal? Eu te amo. Não ama nada. Eu já falei isso também, pessoal, e não amava nada. Hoje eu amo a minha esposa, glória a Deus, pessoal, aleluia. O rapaz, às vezes vai ver, o rapaz é feia a beça, e vai chegar aquele, né, a moça toda enfeitada. Oh, que lindo. É a voz do diabo, pessoal. Às vezes, eu não estou dizendo que uma pessoa de Deus também não possa fazer isso, amém, pessoal? Que Deus opera milagre também. Opera ou não opera, pessoal? Opera. Mas cuidado, que às vezes você vai receber propostas, alguém vai vir todo feliz convidar você para alguma coisa. Não tem problema não. Ah, mas eu sou da igreja. A pessoa vai falar para você: mas eu também sou da igreja, e estou bem. Deus não se importa com isso não. Deus quer que você seja feliz. Olha quantas vozes. Cuidado com as vozes desse mundo, pessoal. A minha avó costumava falar que quem se mistura com porco, farelo come. Todo mundo aqui já ouviu isso da vovó, foi ou não foi? Cuidado, gente, porque o seu pastor está falando isso para você, porque eu cansei de quebrar minha cara, eu cansei de me arrebentar, eu cansei de ver pessoas que estavam bem com Deus, mas daqui a pouco estavam longe de Deus. Eu falo muito sobre salvação, porque, gente, é um negócio cada vez mais real. Você sabe que eu mexo muito com o mundo espiritual, com o demônio. Gente, não tem como alguém falar para mim: não, isso não é verdade. Eu tenho diversas experiências com demônio, tirando demônio dos outros, pessoal. O mundo espiritual é mais realista do que isso aqui que a gente está vendo, pessoal. Na verdade, o que vale mesmo é o mundo espiritual, amém? Porque tudo passa. Repita comigo: tudo passa. Tudo passa, pessoal. O que vai ficar então, pastor André? O meu relacionamento com Deus, amém, pessoal? Ele começa aqui nessa terra e vai aonde, pessoal? Vai até a vida eterna. E eu posso ter um relacionamento com Deus, eu posso ter boas experiências aqui nessa terra, pessoal. Você pode ver, esse ano de 2025, quantas experiências ruins muitos de nós não tivemos aqui nessa terra. A gente passou por situações complicadas, porque muitas vezes a gente não deu ouvido à voz de Deus. É ou não é, pessoal? Quantas vezes Deus falou para a gente calar? A gente foi falar. Quantas vezes Deus quis segurar você em meio a uma situação e estava lá você tomando um monte de atitude, dando soco em ponta de faca. Vai devagar. Se Deus falar para você: para, tem um momento de parar. Tem ou não tem, pessoal? Mas tem momento também de você ir para cima. A gente tem que ter sabedoria na hora de tomar decisões na nossa vida, porque senão a vida toda a gente vive quebrando a cara, e aí vem a consequência das nossas atitudes, porque tudo tem uma consequência na vida. Tem ou não tem, pessoal? Tudo tem uma consequência. Às vezes a pessoa está doente emocionalmente, às vezes a pessoa está passando por uma guerra na casa dela, justamente por escolhas erradas, porque não ouviu o que, pessoal? A voz de Deus. E Deus sempre usa a vida de alguém para nos alertar. E muitas vezes esse camarada é chamado de quê, pessoal? De chato. Ah, cala a boca, eu não quero te ouvir não. É ou não é, gente? Eu sei, porque eu fiz isso também. Gente, eu prego muitas coisas que eu vivi na minha vida. Eu já fui aquele camarada que ia os outros atrás de mim na igreja, e eu falava assim: ó, manda dizer que eu estou dormindo. E não estava dormindo coisa nenhuma, estava lá acordado. Mas odiava a igreja na época, não queria saber. Hoje eu estou aqui servindo a Deus, amém, pessoal? Jesus me encontrou. Agora eu estou acordadaço. Estou pronto para servir a Deus com muito amor no coração. Porque eu dei atenção aqui, pessoal? A voz de Deus. De repente seu coração só precisa ser um pouquinho mais sensível. Abraão foi muito abençoado, por quê, pessoal? Porque ele ouviu a voz de Deus. Moisés, ele ouviu a voz de Deus, meus amados. O livro de Gênesis, Levíticos, Êxodo, esses livros tudinho, foi tudo escrito por Moisés, pessoal. Era Deus se revelando. A história de Abraão, a história de Isaac, Jacó, José, não foi outro autor não, ali era Moisés. Era Deus revelando o Pentateuco para ele, amém, pessoal? Os primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco.
E ali você vê que quando o homem começa a ouvir a voz de Deus, Deus começa a usar a vida daquela pessoa. Moisés se transformou numa autoridade quando ele ouviu a primeira vez a voz de Deus. Deus convidou ele para uma vida de milagres. E esse foi levado à terra do Egito, e lá veio as pragas sobre o Egito, e depois Deus tirou o povo lá da escravidão. Moisés viu o mar se abrir, amém pessoal? Só que Moisés queria ter algo a mais com Deus. Moisés queria ter experiências com Deus. Coloca a última imagem aí, por favor, pessoal. Por favor, meninas. Moisés queria ver a glória de Deus aqui nessa terra, amém pessoal? E um dia, ele falou: Senhor, eu quero ver a tua face, porque eu já falo com o Senhor, eu já tenho um relacionamento contigo, o Senhor já fez muitas maravilhas, mas eu quero conhecer o Senhor pessoalmente. Nós podemos conhecer o Senhor, amém pessoal? Só que o preparo é aqui nessa terra. E Deus falou para ele: olha Moisés, você vai passar, eu vou estar entre uma fenda da rocha, como se fosse duas rochas, como você está vendo ali. E Moisés estava ali no cantinho. Quando a glória de Deus passou, ele viu Deus como, pessoal? De costas. Porque ele ainda não era capaz de ver a glória de quem, pessoal? De Deus. Deus sabe como vai ser o nosso futuro, sabe ou não sabe, pessoal? Deus sabia que aquele momento ia acontecer. Deus está nos preparando essa noite para um futuro maravilhoso, em nome de Jesus, amém pessoal? Deus está preparando o seu coração, porque se você ouvir a voz de Deus, você se prepara que você vai viver muito milagre nessa terra. Você vai ser uma pessoa muito abençoada. Ouça a voz de Deus, não deixe a voz do diabo, não deixe pessoas, ou até mesmo a nossa própria mente, que nos sabota, sim ou não pessoal? Muitas vezes a mente fica: ai, coisa chata, ouvir a voz de Deus o quê? Eu quero é ser abençoado. Mas se você não for a própria bênção, tudo que você ganha, você acaba perdendo, é ou não é pessoal? Moisés, ele queria ter um contato maior com Deus. E é possível ter um contato maior com o Senhor. Esse ano de 2026 está chegando, tá ou não está, pessoal? Está muito próximo. Daqui a alguns dias, daqui a 2 semanas, se eu não me engano, não é isso? Ou até menos, já vai começar o ano de 2026. Esse ano vai ser uma bênção na nossa vida, vai ou não vai, pessoal? Se prepare para ouvir a voz de Deus. Sabe, que você saia aqui dessa noite, da reunião, do culto, que você saia daqui com algo no seu coração: eu, a partir de agora, eu vou viver pela voz de Deus sobre a minha vida. Eu não quero ser guiado pelos meus sentimentos, pelas coisas que eu estou vendo na minha frente, porque muitas vezes a gente vê um monte de situação ruim na nossa frente, é ou não é, pessoal? Mas eu quero ser direcionado pela voz de Deus. Eu não quero ser aquela pessoa que oscila muito. Tem dia que eu estou muito motivado, tem dia que eu estou muito para baixo. Tem dia que eu quero salvar o mundo, e aí tem meses que eu estou em depressão profunda. Está repreendido isso em nome de Jesus, amém pessoal? Quem tem relacionamento com Deus, Deus se revela todo dia. Ah pastor, de onde você tirou isso? Lá na Bíblia, livro de Gênesis, você vai ver logo no começo, quando tinha a viração do dia, Deus descia para falar com quem, pessoal? Para falar com Adão e Eva. Deus quer falar com você todos os dias, pessoal. Deus, na própria palavra de Deus, Deus disse que Ele falava com Abraão constantemente, ou seja, todos os dias, todas as horas, Deus falava com Abraão, amém pessoal? Deus pode falar com você, você pode ter um relacionamento mais próximo com Deus, mas nós temos que ter a sensibilidade de ouvir a voz dEle. Em tudo que você fizer, na sua casa, no seu trabalho, aonde você for, eu tenho certeza que Deus pode se revelar para você lá. Pode ou não pode, pessoal? Deus quer fazer muito mais na sua vida, meu amado. Ele não quer que você viva apenas para você pagar boleto, que o boleto aqui é uns pesadelos, não é, pessoal? Tem boleto que é fácil pagar, mas tem uns que é complicado. Deus não quer que você viva só para fazer compra no mercado. Deus não quer que você viva só para você ir para casa do trabalho, não, pessoal. Deus tem uma vida de milagres para todos nós, amém, pessoal? Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você seja sal nessa terra, que você seja luz nessa terra. Deus quer te usar aonde você for, mas você tem que estar preparado para ouvir a voz dEle. Por tudo que Ele colocar no seu coração, você vai falar para as pessoas: ei, essa noite, o Espírito Santo está nos convidando, meus amados, para a gente subir para um nível maior com Ele, para a gente ter uma experiência maior com Ele, para a gente ter mais relacionamento com Ele. Moisés, ele viu a glória de Deus, amém, pessoal? Nós também vamos ver a glória de Deus aqui essa noite, em nome de Jesus. Se o seu coração estiver aberto, você vai ver Deus falando contigo todos os dias. Você vai ser guiado por um caminho de paz. Você vai conhecer Jesus de verdade. Você vai ver milagres. Moisés, ele viu a água saindo da rocha. Ele viu o mar se abrindo. Ele viu dos céus vindo a provisão de Deus. E eu já declaro isso sobre a sua vida. Você vai ver a provisão de Deus sobre a sua vida, se você prestar atenção em tudo que Ele tem para você. Amém, pessoal? Essa noite eu queria fazer uma oração, pedindo ao Senhor
para que Ele possa falar poderosamente no seu coração, e é da igreja para fora, amém pessoal? Ele vai falar com você aqui dentro, mas lá fora também. Quando você estiver em momentos da sua vida, Deus vai se revelar a você. Quando você estiver em algumas circunstâncias, você vai ter seu coração parado ali por Deus, porque Ele vai querer falar algo com você. Tenha seu coração sensível à voz de Deus, que Ele vai falar constantemente sobre o seu coração. Ei, Deus quer te levar para um nível de intimidade maior. Deus quer nos levar para ter mais comunhão com Ele. Deus quer nos levar para ter um relacionamento de pai e filho. E essa noite você sai daqui mais amado por Deus. Você ouve a voz de Deus dizendo para você: você é o meu filho amado, em nome de Jesus. E se você crê nessa palavra, dê uma salva de palmas e fique de pé no seu lugar, por gentileza. Glória a Deus, pessoal. Meus amados, essa é a coisa mais linda que você pode ouvir de Deus. Você é um filho amado de Deus. Esse é o meu filho amado. É você descobrir que tudo que você precisava ouvir a vida toda, a sua motivação, o que cura das doenças, o que cura a depressão, o que cura os seus medos, as suas dúvidas, inseguranças, é a voz de Deus, amém pessoal? A palavra de Deus essa noite, ela vai brandar no seu coração poderosamente. Antes da gente fazer essa oração, cadê a Cristininha? Pode trazer aquelas versículos da Bíblia, por favor? Aqueles que a gente cortou? Tem aí, dona Dantas, por favor? Rinaldo, tem aí também? Vocês podem ajudar, pessoal, por gentileza, a distribuir? Pode vir aqui na frente. Pessoal, cada um de vocês vai receber um versículo da Bíblia desse. Vocês podem entregar para o povo, pessoal? Por favor, já pode entregar já. Pode passar, dona Rejane. Já vai entregando, puxa aí um bolinho na mão também, Rinaldo. Vai ajudando. Isso aí, distribui aí. Pode ir, meninas, vão distribuindo aí, por favor. Pega aí, pessoal, uma promessa dessa daí para a sua vida. Eles estão passando agora. Pode tomar posse para a sua vida. Precisa de mais gente aqui pelo meio, ó. Pode pegar uma promessa dessa para a sua vida, por favor, pessoal. Já vai pegando e abrindo, porque essa é a palavra de Deus para a sua vida essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso aí, vai distribuindo. Daqui a pouco eles chegam lá, pessoal. Deus colocou isso no meu coração hoje. Se você está nos acompanhando pelas redes sociais e você quiser uma promessa dessa para a sua vida, então você manda uma mensagem para o WhatsApp da nossa igreja, que vai aparecer agora aí no telão para você. Vai aparecer para a tela do seu televisor, do seu computador aí. E você pode mandar uma mensagem: eu quero uma promessa para a minha vida também. Você crê, pessoal, que essa daí é a voz de Deus para a sua vida essa noite? Era o que você precisava ouvir? Então receba agora, que é para a sua vida, em nome de Jesus. E por cima dessa palavra, por cima da voz de Deus para a sua vida aqui essa noite, é que nós vamos fazer uma oração. Se você crê naquilo que você acabou de ouvir da minha boca, e naquilo que você acabou de ver na palavra de Deus para a sua vida, porque é Ele que está falando com você agora, amém, pessoal? Você vai fechar seus olhos e você vai orar por cima dessa palavra, e essa palavra vai sustentar a sua vida, em nome de Jesus. Fechem os olhos, por favor.